Amém, glória a Deus. Pastor Edson já com toda a oportunidade, 20 minutinhos aí para fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém, que Deus nos abençoe. Amém, e que Deus nos derrame graça. Lá no passado, Deus abençoava o povo dele e o povo não conseguia cumprir a vontade de Deus. Deus colocou leis e o homem sempre foi incapaz de cumprir as leis, incapaz de fazer a vontade de Deus de maneira plena e correta, e se afastavam de Deus. Andavam perdidos, andavam em trevas, e Deus, pelo infinito amor e bondade, Deus gracioso, ele prometeu enviar um Messias para salvar o povo dos pecados do povo. Então hoje queremos falar do advento e do poder do Messias. Isaías 9, versículo 6. Esse Messias, que é o próprio Deus, o Deus Filho, Todo-Poderoso, que deu a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O principado aqui é o governo. O livro de Isaías é um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. No início do Evangelho de Mateus, Mateus já cita uma profecia de Isaías que havia se cumprido. Em Mateus 1, 23, ele cita Isaías 7,14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías, em seu ministério, profetizou o juízo de Deus pelo pecado do povo, mas também pregou Jesus Cristo, pregou o Messias prometido por Deus, o rei triunfante que iniciaria um novo reino de paz e de justiça. O profeta Isaías advertia aqueles que persistiam no pecado, falando de um juízo que viria da parte de Deus, mas também trazia conforto e esperança aos que buscavam a face de Deus e que andavam nos seus caminhos. Pela sua graça e para a sua glória, Deus enviaria um Messias para salvar o seu povo. E esse Messias prometido é Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus Cristo, o Deus Filho, que se fez carne e viveu entre nós para salvar os nossos pecados, sua morte na cruz e a ressurreição são as boas novas do reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados, andávamos como ovelhas errantes pelo deserto e separados de Deus, mas o Pai, por amor, enviou seu Filho unigênito
para nos salvar, e ele viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei de Deus e pagou pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Jesus se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Um Deus maravilhoso, conselheiro. Esse nome maravilhoso, conselheiro, exalta a divindade de Jesus Cristo e exalta a sua obra gloriosa como mediador entre Deus e os homens. Ele nos revela o Pai e nos dá a sabedoria que nós precisamos para viver de modo digno e honesto, como verdadeiros filhos de Deus. Cristo, por meio do seu sangue, nos liberta, governa a nossa vida com uma sabedoria incomparável. Ele nos orienta, ele nos ensina e traz descanso para a nossa alma. É ele, é o Cristo que nos mantém firmes na fé e na esperança da vida eterna. Também é um Deus forte, Deus poderoso. O Jesus é um guerreiro invencível e divino que luta as batalhas do seu povo. Jesus Cristo, Deus forte, é a fonte de poder, força e autoridade para nós. E Ele sempre estará conosco, lutando as nossas lutas, estará conosco nas nossas dificuldades, nos momentos de aflições, sempre nos fortalecendo com a sua presença, com a sua palavra. O Espírito Santo age em nós e nos mantém firmes, fortes. O que seria de nós sem a ação do Espírito Santo? Jamais poderíamos estar de pé. Nossa fé já tinha ido embora e nós já tínhamos nos desviado dos caminhos do Senhor. É Ele que nos mantém pelo poder, pela força, pela autoridade que tem. E Ele também é o Pai da eternidade. Cristo é vida, vida abundante e vida eterna. Ele é o nosso protetor, o nosso provedor perpétuo. E Ele cuidará de nós com amor e com bondade por toda a eternidade. Ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. É como um pai que jamais abandona os seus filhos. E essa autoridade, esse cuidado de Cristo por nós, jamais acabará. Ele é o nosso Pai eterno, estará sempre conosco. E Ele também é o príncipe da paz. A paz do Senhor Jesus Cristo não é a ausência de guerras, não é a ausência de lutas, mas é uma reconciliação completa com Deus. Nós que, segundo Efésios, éramos inimigos de Deus, estávamos separados da presença dele, agora caminhamos juntos com Deus. Por meio de Jesus Cristo, temos acesso ao trono da graça e da misericórdia do Pai. Ele desfez a inimizade que havia entre os homens e Deus. O pecado havia nos separado de Deus, mas Cristo, com sua morte, seu sacrifício na cruz, restaurou a harmonia que era necessário e Ele nos uniu ao nosso Criador novamente. Essa obra redentora de Jesus Cristo nos justifica perante o Pai e Ele nos perdoa, e agora, libertos da culpa do pecado, nós somos transformados e transportados com Ele para o seu reino de amor. E agora temos paz com Deus. Por meio do príncipe da paz, nós temos paz com Deus. E Jesus nos governa e administra essa paz, nos reconciliando com o Pai
intercedendo por nós diante de Deus constantemente, diariamente, perdoando os nossos pecados, os erros que cometemos, nos amando, nos consolando quando estamos fracos, nos aconselhando por meio da palavra, nos ensinando e nos levando ao crescimento espiritual. E um dia esse príncipe da paz voltará e destruirá a guerra, e não haverá mais conflitos. Teremos a paz eterna. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Nossos pecados são as armas dos nossos inimigos. Porém, Jesus Cristo, através do seu sangue precioso, nos purifica de todo pecado. Ele os empilha e os queima com o fogo do seu amor. Amor que foi retirado do altar de sacrifício. Esse sacrifício de Cristo que consome as nossas iniquidades para todo sempre. Jesus é glorioso. Emmanuel, o Deus conosco, está glorificado em nossos corações e caminha conosco, ao nosso lado, e prometeu que estaria sempre ao nosso lado. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que palavras gloriosas estão registradas nesse versículo do livro de Isaías. São palavras poderosas e acreditar nelas e tê-las guardadas no nosso coração é algo magnífico. É maravilhoso essa palavra nos fortalecendo, nos conduzindo ao Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é o Verbo, Ele é a palavra, o Logos de Deus. E quando todo temor, quando toda esperança, todo poder e toda paixão toma conta do nosso coração e preenche o nosso ser completamente, nós somos unidos a Deus e transportados para o reino de amor de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é o teu Salvador, também é o teu Rei, Ele é o teu Senhor. Se você foi realmente salvo por Jesus Cristo, Ele reina no teu coração. Ele reina no mais profundo do teu ser. E não é pela metade, é total. Ele toma conta totalmente de nós e, por meio do Espírito Santo, Ele nos fortalece, nos conduz, nos eleva ao Pai. E nós temos intimidade, temos um bom relacionamento com o nosso Criador. Nós nos tornamos filhos de Deus. É tudo ou nada. Não há meio termo. Não podemos ficar em cima do muro. Ou você é de Cristo, ou você pertence ao inimigo da tua alma. Ou você é de Cristo, ou você caminha com o mundo. Aquele que crê em Jesus Cristo e que é salvo, se prostra diante dele, adorando-o e chamando-o de mestre e de Senhor. Aquele que é realmente de Cristo, vive para ele e deixa as vaidades de lado. O crente de verdade honra, glorifica e atribui todos os méritos da salvação a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é o Espírito Santo que nos santifica e que nos mantém vivos. Ele nos selou para o dia da volta de Cristo. Se Cristo é o teu Senhor, você é servo.
E o servo deve mortificar os seus desejos e viver para o reino do teu Senhor, viver para a glória do Senhor e fazer a vontade dele. Nós, no passado, éramos escravos do pecado, mas agora somos salvos por Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. O que nos resta? Viver para Ele. Nós nos prendemos a Ele porque o conhecemos. E se conhecemos Ele de verdade, jamais o deixaremos, jamais quereríamos sair de perto dEle. Por gratidão e amor, nós vivemos aos seus pés, servindo o nosso Senhor melhor do que qualquer escravo poderia fazer. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Sem Ele, morreremos. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos separou para Ele. Ele nos remiu de toda iniquidade e nos purificou para Ele. E agora somos um povo especial, zeloso de boas obras. A carta de Paulo a Tito fala isso no capítulo 2, versículo 14. E por fim, o governo está sobre os seus ombros. O principado, o governo está sobre os ombros de Jesus Cristo. Jesus governa o nosso coração, governa a nossa vida, governa todas as coisas que existem no universo. Tudo está nas mãos dele. E a nossa confiança está no fato de que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da igreja, é o Senhor do mundo, e Ele governa tudo que há no universo. E esse Rei eterno, todo-poderoso, nos ama e governa a nossa vida e nos mantém unidos ao Pai. E se somos governados por um Deus tão perfeito, forte, eterno, cheio de amor, cheio de graça, devemos viver contentes, confiar nele em todas as ocasiões. Cristo é maravilhoso, devemos falar sobre ele com toda admiração e com toda reverência. Como é bom ter Cristo na nossa vida e poder descansar nele, ter paz com Deus. Nós vemos tantas pessoas guerreando contra o Criador, guerreando contra a palavra de Deus, guerreando contra os crentes. Hoje, em muitos países, estão matando os cristãos. O que será dessas pessoas? É uma empreitada que não existe futuro, não existe vitória para eles. A vitória está conosco, em nome de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Ele venceu a morte e ele nos trará um reino de paz eterno. Como é bom estar em paz com Deus. Como é bom conhecer o príncipe da paz e ter o coração cheio de alegria. Como é bom entender essa paz que ele nos proporciona, vivê-la. Isso nos enche de fé, nos enche de esperança. A esperança da vida eterna, de um reino eterno com nosso Salvador. Eu vou concluir aqui deixando duas perguntas para os irmãos meditarem. Primeiro, Cristo governa realmente a tua vida? Ou você vive segundo a tua vontade? E a segunda, a tua vida glorifica a Deus? Fica essas reflexões
e que toda honra, glória e méritos sejam dados ao nosso Rei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Abençoada aí para transbordar nos nossos corações. Que o maravilhoso conselheiro realmente governe as nossas vidas, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas. A irmã Fabrícia pode